conflitos. Quem nunca passou por conflito, quem nunca viveu um conflito? Conflito faz parte da nossa vida. Mas só de falar em conflito, eu tenho certeza que você já deu aquela arrumadinha assim na cadeira, pensando, meu Deus, lá vem bomba. Porque ninguém gosta, ninguém quer falar de conflito e muito menos viver um conflito. Mas conflito é mais uma das situações que um líder passa no dia a dia. Porque afinal de contas, se existe diferença, vai haver conflito. E o conflito, se bem gerenciado, é muito gostoso no dia a dia. E hoje eu quero contar uma história, a história do Rogério, que é uma história muito interessante, só para você saber, o final dessa história, as duas pessoas que estavam em conflito acabam tendo um relacionamento. Então, olha só o curioso dessa história. Meu cliente, né, passava por um processo de desenvolvimento comigo e tinha um conflito enorme na sua equipe. A sua equipe, uma empresa em crescimento, ele era gerente de uma filial numa determinada cidade no interior do Rio Grande do Sul. E ele tinha sido transferido recentemente, remodelou a equipe, algumas pessoas acabaram saindo, montou uma equipe nova, então tinha gente nova, gente que estava há muito tempo nessa empresa, e começou a ter um conflito entre duas mulheres. Essas duas mulheres se odiavam, simplesmente não podiam olhar uma para a cara da outra, e estavam sempre se pegando ali em termos de... Tinha sempre aquelas rusguinhas, né? Então era uma que era... ela não fez o trabalho, eu não fiz o meu porque ela deixou dela a desejar, porque ela não me entregou. Aquelas coisinhas que eu acho assim, pequenininhas pro dia a dia corporativo, né? Mas que enche o saco. Então, o meu cliente, o Rogério, diante dessa situação, não sabia mais o que fazer com as duas, veio conversar comigo, né? Nesse processo de desenvolvimento da liderança integradora dele, o que eu faço diante disso? Porque ele estava preocupado. E o interessante dessa história é que muitas pessoas, diante da liderança, quando presenciam um conflito, o que elas fazem? Põe para baixo do tapete, esquece, finge que não existe e vai que o conflito passe. E muitas vezes o que a gente tem? Um conflito vai aumentando, parece uma bola de neve e realmente começa a atrapalhar os resultados, o clima, o relacionamento interpessoal das pessoas, né? Interpessoal das pessoas, óbvio, né? Mas assim, acaba atrapalhando o relacionamento entre todos os membros da equipe. E aí, o Rogério, diante disso, vendo que a situação estava ficando complicada, estava ficando insustentável, ele disse, eu preciso encarar esse fato, essas duas pessoas não vão resolver. Ele entendendo o que estava acontecendo com uma das colaboradoras, né? Onde essa colaboradora estava tendo dificuldade, qual era o cerne da questão, o que poderia estar acontecendo, porque o Rogério era um profundo conhecedor dessa colaboradora, apesar do pouco tempo de casa, e entendendo essa pessoa que ele selecionou, que era nova no ambiente de trabalho, a gente construiu um cenário, uma possibilidade, que era o quê? Colocar as duas frente a frente. A gente pontuou o conflito e pediu com que cada uma dissesse o que estava acontecendo, por que esse conflito estava sendo instaurado, por que elas não estavam conseguindo resolver, qual era a expectativa que cada uma tinha com a outra. A profissional antiga tinha com a nova e a nova com a antiga, e onde é que elas poderiam trabalhar com maior sinergia para que a motivação acontecesse, para que a performance acontecesse e principalmente para que o clima e a relação entre elas ficasse boa. Não precisavam ser amigas, mas poderiam ser colegas. Colocando frente a frente, inicialmente o Rogério ficou com receio de como seria essa conversa. Afinal de contas, ter conversas difíceis exige coragem. E isso é algo que o líder integrador tem de sobra. E aí, colocou as duas frente a frente, elas conversaram, se acertaram e aí começaram a se relacionar fora do ambiente de trabalho, começaram a ir jogar futebol juntas, começaram a ir na academia juntas, e foi indo. Resultado é que essas duas pessoas de um conflito passaram a ter um relacionamento amoroso. E o que eu quero dizer com isso é que todo conflito, para um bom líder, para um líder integrador, é uma grande oportunidade. É uma oportunidade de
elevar, sim, o senso de pertencimento da equipe, claro. Não precisa todo mundo que tem um conflito se envolver, não é isso que eu estou dizendo, mas a gente aproxima as pessoas, é uma possibilidade sim de ampliar a visão sobre o problema, ampliar a capacidade de criatividade dos membros da equipe, de ter uma consciência maior a respeito de si próprio, a respeito do problema e a respeito do ambiente onde eles estão, e uma oportunidade, inclusive, de aprimorar o clima que é tão necessário para que a performance, para que o gerenciamento de estresse e para que os resultados possam acontecer.